Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 260, da Teoria das Manifestações Físicas, capítulo 4, nota de Allan Kardec, né? Então aqui nós estávamos comentando, nem sempre o contato das mãos é necessário para que um objeto se mova. Como nós já dissemos no vídeo anterior, com o passar das décadas, viram que não havia necessidade de pôr as mãos sobre as mesas, né? Que em muitos casos nem a presença do médium no recinto teria importância. Então, por exemplo, tem uma sala mediúnica. Ali é a sala das manifestações físicas. Mas não tem nenhum médium ali de efeito físico, né? Os mentores olham, não acham ninguém e eles procuram e encontram a senhora que está lá lavando o banheiro do centro. Então eles se apossam daquele fluido e realiza aquelas manifestações físicas sem o conhecimento de muitas pessoas ali. Então essa questão de pôr as mãos sobre a mesa, isso aí isso é um ritual que não condiz com o espiritismo. Foi como no princípio, né, quando os próprios espíritos e Kardec e a equipe de médiuns, eles foram percebendo que não havia necessidade de entrar em contato com os espíritos através das pancadas. Depois mudaram para o alfabeto, do alfabeto foi para a cestinha, depois foi para a prancheta, depois foi para a caixinha de papelão, depois viram que tudo aquilo ali não passava-se de um apêndice. Aí colocaram o lápis na mão do médium, mas aí que médium era aquele, né? A gente tem que entender que tem todo um preparo, não é só ir colocando a caneta na mão do médium e psicografa aí e pronto, não. Isso aí existe todo um processo preparatório, é um trabalho assim, disciplinar muito grande, né? Nem sempre o contato das mãos é necessário para que um objeto se mova. As mais das vezes, esse contato só se faz preciso para dar o primeiro impulso. Também chegou-se a uma conclusão que também não há necessidade mais desse contato para dar o primeiro impulso. A partir do momento em que está presente ali o fluido animalizado ou fluido de efeito físico, juntamente com o espírito responsável por aquelas manifestações físicas, e que uma vez aquele espírito ele vitalizou aqueles móveis, os quais da intenção dele fazer com que eles se movam, então chegou-se à conclusão-se que também não havia a necessidade do médium colocar a mão sobre o móvel, porque a vontade encontra-se sobre a responsabilidade do espírito, tanto o seu pensamento quanto a sua inteligência, a sua vontade, a sua inteligência. O mais importante é o móvel encontrar-se
vitalizado. Estando vitalizado, se aquele espírito, aqui atrás no outros vídeos nós já esclarecemos isso, se aquele espírito ele não consegue por si próprio mover aquele móvel, ele busca auxílio a outro espírito ali presente para que o auxilie de uma certa forma ao um impulso. A um impulso. Então as pessoas precisam raciocinar a respeito dessas questões. Porque senão as pessoas... Aí você fala assim, mas como que... Como? Kardec errou nisso aqui então, Luiz? Não, gente, presta atenção numa coisa, com todo respeito. A doutrina dos espíritos ela foi codificada há 164 anos atrás. Ela vai agora em 2022 para 165 anos. Nós temos que entender que essa matéria aqui é uma matéria que foi escrita 164 anos atrás, mas deixada desta forma para que pudéssemos nós separar o joio do trigo. Então não tem nada de errado aqui nessa matéria. Tá tudo certo. Só que você há de convir comigo que se a sua mãe prepara o almoço, a responsabilidade tua é pelo menos ajudá-la depois lavar os talheres? Porque aquele que não ajuda é um sem educação. E eu conheço muitas pessoas que acabam de comer, joga o prato ali, o garfo, a colher dentro da pia e deixa pronto. Às vezes, eu me ofereço. Às vezes, eu me ofereço. Quando eu capto certos pensamentos, eu me ofereço. Se as pessoas não me permitem, aí já não é problema meu. Né? Para dar o primeiro impulso. Porém, desde que o objeto está animado, né? Vitalizado, animado, vitalizado, pode obedecer à vontade do espírito. Então, olha só para você ver. Se ele está vitalizado, se ele está animado, qual a necessidade da mão do espírito? Ah, mas animado é depois que ele recebe o impulso. Não. Animado é durante todo o processo de vitalização. A vitalização é o processo animado. Está tudo sob o controle do espírito manifestante. Sem contato material. Animado pode obedecer à vontade do espírito. Sem contato material. Depende isto ou da potencialidade do médium, isso é outra questão que nós queremos tratar, ou da natureza do espírito. Nós temos que tratar desses assuntos quando fala potencialidade do médium, potência do médium, você entendeu? Porque não existe essa questão potência e nem potencialidade do médium. Existe mais receptivo e menos receptivo, mais ostensivo e menos ostensivo, que, mediante todas essas questões, abolir esses termos potencialidade é
o melhor a ser feito. Por quê? Porque esses termos, potencialidade, potência, as pessoas imaginam, os místicos e os esotéricos, eles imaginam da seguinte forma: aquele médio é forte. E não existe médio forte. Existe pessoas de fé não raciocinada. Existe pessoas de fé fraca. Você entendeu isso? Existe pessoas de fé não raciocinada. Existe pessoas de fé fraca, que acha que aquele médium é forte. Aquele médium é potente. Ele tem uma potencialidade que você nem imagina. Mas isso aqui são termos para que possamos separar o joio do trigo. Porque esse termo aqui, ele é místico. Potencialidade é místico. Potencialidade é mitológico. Isso aqui não condiz com a ciência espírita, mas está aqui. Por que está aqui? Para a gente raciocinar. Opa, por que Kardec deixou esse termo aqui se não condiz com o espiritismo, com a ciência? Ih, gente. Sabe quando é que eu vou calar a boca? Quando eu retornar à pátria espiritual. E mesmo do lado de lá, mas eu quero perturbar tanto o professor. Eu quero perturbar tanto. Que vai falar assim, ó, reencarne o mais rápido possível, que eu não tô te aguentando mais não. Porque eu quero questionar mesmo. Né? Então, ou da potencialidade do médium, ou da natureza do espírito. Da natureza do espírito, também isso é relativo. Por quê? Porque o fluido animalizado do médium e o fluido do espírito, quando o espírito apossa-se de uma porção, vou usar esses termos, apossa ele de uma porção de fluido animalizado do médium e mistura com o dele e vitaliza uma mesa. Você entendeu? É natural que ninguém dá o que não tem. E sim, todos nós só damos o que temos. Você não vai meter a mão na carteira e a primeira pessoa que passar pedindo, você já oferece R$100 para a pessoa? Você pega, mete a mão na carteira e fala assim, ô, vem cá, espera um pouquinho, eu vou te dar R$100 para você. Aí a pessoa chega, você abre a carteira e só está com R$5. Não. Ninguém dá o que não tem. Todo mundo dá apenas o que tem. Então, esse espírito, sem contato material, depende isso ou da potencialidade do médium ou da natureza do espírito. A manifestação física ali, se o espírito é prudente, problema nenhum negativo ocorre. Por quê? Porque o espírito, ele sabe a porção de energia que ele está utilizando dele, juntamente com aquela porção de energia que ele está utilizando animalizada do médium. Ele sabe. Ele pode não ter controle de o período
que aquela energia vai volatilizar, porque ela é volátil. Então ele pensa que ela vai permanecer uns 10 minutos e ela pode permanecer só uns 8 minutos. Isso ele não tem controle sobre essa energia. Mas o resto ele tem controle sobre ela. Então nós temos que ficar atento com relação a isso aqui, porque isso aqui foi escrito há 164 anos atrás, gente. Né? Nem sempre mesmo é indispensável um primeiro contato, do que são provas os movimentos e deslocamentos espontâneos que ninguém cogitou de provocar, tá vendo só? Ou da natureza do espírito. Nem sempre mesmo é indispensável um primeiro contato, do que são provas os movimentos e deslocamentos espontâneos, que ninguém cogitou de provocar, né? Então você observa que é uma nota de rodapé assim cheia de trocadilhos também, onde nós temos que ficar esperto, porque tem alguns trocadilhos aqui que não condiz com o movimento, com a ciência, com a filosofia espírita no momento, devido o ritualismo, devido à mitologia, não condiz. Aqueles que optam pelo trabalho a partir da teoria, ele consegue separar uma coisa da outra. Mas aquele que não, ele come gato por lebre, né? Porque é que nem toda gente pode produzir o mesmo efeito e não tem todos os médios o mesmo poder. Aí, ó. Esse termo aqui, ó. Nós batemos muito em cima desse termo. Tá errado? Não. Kardec deixou pra gente separar o joio do trigo. O mesmo efeito. E não tem todos os médios o mesmo poder. Médium não tem poder nenhum. Esse termo aqui foi colocado dessa forma para que pudéssemos analisar. Mas ele podia ser assim, por nós ele pode ser substituído da seguinte forma. Porque é que nem toda gente pode produzir o mesmo efeito e nem todos os médios o mesmo dom mediúnico. Por que nem todos os médios produzem os mesmos fluidos de efeito físico, o fluido animalizado, porque não é todo médium que produz. Existe um número inimaginável de fluidos, os quais os médiuns produzem de acordo com os teus dons mediúnicos. Agora, como aqui colocado por Allan Kardec, todos os médiuns o mesmo poder. Isso aqui, na mão dos esotéricos, dos místicos e do charlatão, é um prato cheio para eles continuar enganando a humanidade, né? Então você sabe que não existe poder. Existe mais ostensivo, menos ostensivo. Mais receptivo, menos receptivo.
devido à sua evolução, devido à sua disciplina, devido ao seu estudo, o teu caráter, a tua moral. Isso tudo influi. Resposta: isto depende da organização e da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação dos fluidos. Influi também a maior ou menor simpatia do médium para com os espíritos que encontram nele a força fluídica. Olha só, fluídica é necessária. Dá-se com esta força o que se verifica com a dos magnetizadores. Para você ver, tá vendo? Os magnetizadores também são detentores de outros tipos de energia. Que não é igual em todos, tá vendo? Que não é igual em todos. A esse respeito, há mesmo pessoas que são de todo refratárias. Então, olha só para você ver. Há mesmo pessoas que são de todo refratárias. Absorve, refratária, né? Você sabe o que é refratário, né? Tijolos refratário. Você sabe o que é tijolo refratário. Então existe médios também refratário. Outras com as quais a combinação só se opera por um esforço de vontade da parte delas. É quando a pessoa se esforça, trabalha, assume a responsabilidade, estuda. Caso contrário, essas pessoas acomodadas, essas ficam ali naquele arrozinho com feijão e cafezinho com leite a vida toda. Outras, finalmente, com quem a combinação dos fluidos se efetua tão natural e facilmente que elas nem dão por isso e servem de instrumento a seu mau grado. Tem outras que o processo é assim tão natural que quando elas ficam sabendo que elas estão sendo instrumentos dos bons espíritos ou daqueles espíritos para que aquelas manifestações físicas aconteçam, elas falam assim: que de mim? Eu não possuo energias nenhuma. De tão natural que são essas pessoas. Como atrás dissemos, vede aqui adiante o capítulo das manifestações espontâneas, né? Então, como atrás dissemos, vede aqui adiante o capítulo das manifestações espontâneas. Gente, o livro dos médiuns, ele é repleto de assuntos interessantes. Assuntos interessantes, onde nós absorvemos tanto conhecimento e onde nós temos oportunidade de desmascarar. Eu uso esse termo mesmo, não peço desculpa não. Onde nós temos oportunidade de desmascarar esses charlatões que estão por aí. 97% charlatão, principalmente no Brasil. Então o livro dos médiuns é a oportunidade que nós temos para desmascarar. Que tenha 4, que tenha 1, que tenha 2 visualizações, não importa. Mas o que eu tenho consciência de que aqueles nas trevas que mantêm os médios na prática, na ignorância, no comodismo, no charlatanismo aqui na Terra, essas trevas, pelo menos elas lá no plano espiritual, elas assistem esses vídeos e elas não me amam de jeito nenhum por ouvir eu dizendo o que eu digo aqui. Tanto é que constantemente estou com um probleminha de saúde, graças a Deus, porque eu não posso ficar... Médio não pode ficar sem problema de saúde. Médio, não dê asas a médio. Quer afundar um médio? Dê asas a ele.
ele voa e não volta mais. Médio tem que sofrer, mas resignado. Porque se não for resignado, não adianta nada também. Porque às vezes você olha e a pessoa, mas tão resignado, né? Tadinho. Vai ver o bicho por dentro tá pior do que um diabo, da mitologia. Então, o livro dos médios, nós temos aqui a oportunidade, nós já tivemos várias oportunidades, mas vocês nem imaginam o que vem pela frente. Tem tanta coisa aqui que nós vamos dizer aqui a respeito dos charlatões, que olha, para eu não dizer só se me matarem fisicamente. Porque o que eu ainda vou revelar aqui, o livro vai revelar e eu vou falar, você nem imagina, né? Vamos para o próximo vídeo, mas vai ser no próximo dia.